Simbora! Português na banca IBFC. A justiça dos homens. Dona Bete Carvalho, saudando esta aula. Vamos embora? Meu povo, tem duas Marias, por isso o dente. É o seguinte, português na banca IBFC. Já começo com essa brincadeira aqui, ó. Veja só. Correlação de tempos e modos verbais. Se você vai fazer o concurso da banca IBFC, essa banca aqui, eu te aconselho a estudar verbos, porque toda a prova da banca IBFC cai verbo. Olha aqui, ó. 2025, ó, verbo aqui, 25, verbo. E este fascículo aqui tem um monte de questões. Tudo de verbos. Olha, outra aí, ó, concurso FPB, verbos. 2025. Essa aqui, ó, 2024. Enfim, este fascículo traz um monte de questão de verbos da banca IBFC, questões recentes, tá? E depois, claro, a teoria. Mas eu começo com a questão número 5 para ser objetivo. Vamos lá, veja. Questão 5. Observe o modo verbal desta oração. Nunca pare de aprender. Ele quem, cara pálida? Ele, o modo verbal. Pronto, modo verbal é o assunto. Tá passando aqui embaixo, ó, uma dica bem válida. Leia comigo essa dica, eu sei que você está lendo. IBFC cobra a definição dos 3 modos verbais. Leia comigo, vá. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Pronto. É uma questão certa, tá? É a própria questão 5 trouxe alguns modos. Trouxe na letra A o modo indicativo, na letra B o modo subjuntivo e na letra C o modo imperativo. Vamos lá. Modo subjetivo não existe com esse nome. O nome é subjuntivo. Está aqui errado. Não há modo subjetivo. Modo objetivo. Existe o modo indicativo. Esse nome, modo objetivo, não existe. Tá bom, João. E por que você começa assim? Porque eu estou resolvendo a questão da banca IBFC. Sabendo que só existem 3 modos, você já elimina, com 1 minuto de aula, já aprendeu isso. Já elimina 2 assertivas, 2 alternativas da banca, tá bom? Então a gente vem para cá, ó. Quando a gente fala de modo verbal, tá? A gente fala do modo indicativo como sendo o modo que expressa o fato, porque verbo é fato. O fato como certo, como real, como certo, real, independente do tempo. Exemplo, quando você diz assim, ó, eu passarei, olha só, você diz assim, ó, eu passarei no concurso do TJPE. Ao dizer eu passarei, a pergunta é qual é o modo verbal? Veja, não se perguntou tempo, perguntei modo. Ao dizer eu passarei, eu falo isso com uma certeza, com uma precisão. Por isso que o nome é modo indicativo. Entendeu? O modo indicativo é o modo que expressa o fato como certo, real. Eu tenho outro modo, Jano? Sim, existem outros modos. Um outro modo para que você já acerte na prova também é o modo que a gente chama de modo subjuntivo. O modo subjuntivo é o modo que expressa o fato como incerto, como irreal. Dá um exemplo disso? Antes de dar o exemplo, vou dar a seguinte dica. Antes de dar o exemplo, ó. O modo subjuntivo só existe com modalizador. E o que é o modalizador? Anota aí, juvenil. Modalizador são as palavrinhas que, as palavrinhas se e a palavrinha
quando, tudo antes do verbo. Não tem que estar colado com o verbo. Na prática é assim, ó. Sei lá, verbo passar. Que eu passe na prova. Que eu passe na prova. Ou então, rapaz, se eu passasse nessa prova do TJ, se eu passasse na prova, ou ainda, ó, quando eu passar na prova. Se liga aí que com essa questão aí, com esse tópico, a gente vai ver um monte de questão, viu? Pronto. Ó, que eu passe, falou que você tem aqui um tempo chamado presente. Presente do subjuntivo. Tem que saber isso, Jambo? Então é prática, tá? Daqui a 5 minutos você tá manjando tudo. Se você usa o se você usa o se, gostou do se, usa o se, você tem um outro tempo que é o pretérito imperfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Facinho, facinho. E quando você usa o quando, você está com o futuro. E acabou o modo subjuntivo. Como assim, Jambo? Acabou. Tá muito rápido essa aula, não? Não. É que eu resolvo o fascículo pensando que sua prova já é domingo agora, entendeu? Então não tem por que enrolar. Aqui é a partir da questão da banca e a teoria aprofunda a questão, entendeu? Não é o contrário, é da teoria para a questão, é da questão para a teoria. Massa? Então, ó, subjuntivo, futuro subjuntivo é o quando. Vou colocar aqui uma coisinha bonitinha. Aqui, esse azulzinho aqui. Pronto. Para combinar, beleza? Eis os 3 tempos do modo subjuntivo. Primeiro, com que. Segundo, com se. Terceiro, com quando. Isso tudo aqui é modo subjuntivo. Beleza? Tem mais um modo, Jambo? Tem o último modo. É o modo... Vou colocar aqui, ó, bonitinho. É o modo imperativo. Já está acabando já. Veja, a gente vai resolver um monte de questão da Banca BFC só com esse conteúdo. Fica aí, não sai não. Modo imperativo, que é fácil, né? O modo imperativo e expressa o fato como uma ordem, mas não só ordem. Não só ordem, como ordem, pedido ou conselho ou proibição. Conselho ou proibição. Na prática, se alguém diz assim, ó, por favor, vem aqui. Na moral, por favor, venha aqui. Isso é ordem? É não. Isso é o quê? É pedido, né? Isso é pedido, né não? Por favor, vem aqui. Isso é um pedido, olha aí. Por favor. Por favor, me diz quem é você que me liga toda noite. Ui. Ó, por favor, vem aqui. Por favor, fale isso. É um pedido, tá? De qualquer modo, com esse conhecimento aqui, que conhecimento, Jean? Tá aqui anotadinho para você, ó. Aqui, ó. Modo indicativo expressa o fato como certo, real. Modo subjuntivo expressa o fato como incerto, como irreal. Vou acrescentar aqui, ó, como hipotético. Hipotético. Por que hipotético? É a linguagem da tua banca, IBFC. IBFC adora o nome hipotético para o modo subjuntivo, beleza? Anotou aí? Modo subjuntivo, fato como hipotético, tá bom? Incerto, irreal, hipotético. E, claro, por fim, aqui os 3 modalizadores, que, se e quando, e o modo imperativo, que expressa o fato como ordem, pedido ou conselho. A partir disso, bora responder as 4 questões recentes da banca, umas 4 ou 5. Bora lá. Agorinha. Questão 5. Observe o modo verbal desta oração. Nunca pare. Ó, ei. Nunca pare. Isso parece uma ordem, né? Nunca pare. Aqui. Ele se refere aqui. Ação alternativa que apresenta aqui explicação. Esta oração se refere. Nunca pare de aprender. Esse nunca pare, que eu vou colocar aqui de vermelhinho, é um fato como certo, real. Duvidoso, não. Como uma ordem, né? Como um pedido, como um conselho. Portanto, questão 5, resposta certa. Letra C,
de amaciante, comfort. Letra C, de amaciante, comfort. Que a câmera está bem aqui na frente, ó. Beleza? Tem mais? Bora para a próxima? Olha só a questão número 7. Veja a questão número 7. Tem assim, ó. Questão número 7. Cadê? Leia a sentença. Lembre-se de que ninguém é chato porque quer. O modo verbal utilizado é o imperativo. A banca já disse que é o modo imperativo. Assinale a alternativa. Assinale a alternativa que o justifique corretamente. Assinale a operativa que o justifique corretamente. Letra A. Indica um fato certo ou concreto. Não. Me ajude, vá. Segundo a banca IBFC, tá? Fato certo ou concreto é o que, gente? É modo indicativo, né? É modo indicativo. Muito bem. Modo indicativo. Letra B. Letra B tem assim: indica um fato duvidoso ou hipotético. Fato duvidoso ou hipotético é o quê? Escreva aí. Modo. Agora vai. Subjuntivo. Letra A. Para quem não se ligou. Para quem está lento ainda. Para quem está lento ainda, é modo indicativo. É o conceito de modo indicativo. Letra A tem o conceito de modo indicativo. Letra B, a banca BFC trouxe o conceito de modo subjuntivo. O conceito de modo subjuntivo. E na letra C, trouxe o conceito de modo imperativo, que é o que a questão quer. Portanto, resposta certa é, com certeza, a letra C, de amaciante comfort. Letra C, de amaciante comfort. Pronto, agora ficou melhor para mim. Beleza? Questão 5, letra C. As letras D e E são de análise sintática, tem nada a ver com verbo. Nada a ver com verbo. Beleza? Próxima questão. Olha, isso foi questão recente, 2024, tá? Da Banca BFC, que não é como a FGV, que faz concurso toda semana. A Banca BFC não tem tantas provas assim, como a FGV, como o Sebrasp. Então, é importante valorizar as provas de 2023, 2024 e, claro, as poucas provas de 2025, poucas se comparadas à banca FGV, por exemplo. Tá massa? Bora para a questão 10. Mais uma desse tópico. Questão 10. Cadê? Observe que está passando aqui embaixo. É o modo imperativo indica ordem, proibição ou pedido. Esse é o conceito de modo imperativo da banca BFC, tá? Olha só. Ao considerar a conjugação de forma verbal destacada em, abre aspas, se você quiser, compre um carro. Pode-se perceber que a segunda oração assume um caráter ui. Se você quiser, compre. Não está dando ideia de ordem. E aí? Hipotético, questionador, imperativo habitual. Você tá ligado que hipotético seria o quê? Subjuntivo, né? Não é não, é isso. É imperativo, né, meu povo? Imperativo. Não tem para ninguém. Questão fácil, fácil, fácil. Nem precisava estudar verbo, né? Para resolver essa questão. Letra C, de amaciante, comfort. Questão 10, letra C. Beleza? Podemos partir para a próxima. A questão 2 é uma armadilha. Olha a questão 2. Ainda sobre o mesmo assunto. Modos verbais. Olha a questão 2. Tem lá o emprego da forma verbal faça, no terceiro parágrafo, reforça no comentário acessório, entre parênteses, o sentido A, imperativo, é faça, hein? A forma é faça. Faça o mesmo. Imperativo, B, opinativo, C, factual, D, hipotético. E aí, você marcou o quê? Deixa eu diminuir aqui para você visualizar tudo.
Agora, vá. Diminuir para você visualizar. De cara, letra. Então, eu sei que muita gente marcou letra A, imperativo, né? Eu sei que marcou imperativo, muita gente. Mas porque faça é imperativo, faça o certo é imperativo. Essa questão não traz o texto. Você tem que voltar para o texto da prova para poder ver esse terceiro parágrafo. Mas eu coloquei aqui. Ei, fui eu que coloquei aqui, tá? Na questão não tem. Tu tem que voltar para o texto mesmo. E aí tem assim, ó. Apesar do benefício evolutivo, muitos medos acabam atrapalhando o nosso dia a dia atualmente. A não ser que fugir de grandes felinos faça parte da sua rotina. Achei o faça. Tem algum modalizador namorando esse faça? Porque se não tiver imperativo, tem. A não ser que. Peraí, João, me perdi todinho. Então, esse que atua sobre o verbo. E quando o que, meu povo, atua sobre o verbo, a gente falou aqui, ó. Aqui, ó. A gente já falou isso aqui hoje. O que indica presente do subjuntivo. E o subjuntivo, você sabe que para a banca IBFC, qual é o conceito de modo subjuntivo? Expressa o fato como incerto, irreal, como hipotético. Tá vendo? Essa questão 2 é a típica questão em que a banca arma uma arapuca do capeta. Não cai, não. Então não é letra A, a resposta é letra D de jeans. Como assim letra D, Jambo? É isso mesmo. A resposta é letra D de jeans, hipotético. Beleza? Pô, Jambo, errei essa questão. Próxima? Não. Se tu errou, volta. Pega esse vídeo aí, ó. Volta. Errei porque tu errou essa questão. Beleza? Tu não percebeu logo a definição de modo subjuntivo, que tem que ter um modalizador, que se ou quando. Entendeu? Que se ou quando, beleza? Aqui comigo é o seguinte, você aprende a banca. Eu não quero que você seja a melhor pessoa do mundo em língua portuguesa. Eu não, tô nem aí. Você pode, por mim, escrever Cláudia. Não ligo. Eu ligo para que você acerte a questão da prova e que depois diga, pô, Jambo, ter o material é fogo. Pode falar não aqui. Eita, é bom mesmo, viu? Que tem material, tinha na prova. Porque é isso que eu gosto de ouvir, isso me faz feliz, entendeu? Então, não estou aqui para dar toda a gramática, para dar menino e sabia que a língua portuguesa. Eu nem sei curiosidade da língua. Até sei, mas conto na mesa de bar. Aqui não, fera. Aqui é para você focar no que a banca cobra. E quer ver a importância disso tudo? Olha a questão 11. Olha como você já está ligado. Tudo em BFC recente. Questão 11. Foi a professora de português que fez essa questão. Considere o texto anterior para responder a questão o emprego da forma verbal destacada em, olha a frase, que a modalidade saia dos atuais 12%. Saia dos atuais 12%. Na moral, saia, isso é imperativo, não é não? Não, Jambo, porque tem um modalizador. Olha o que aqui, Jambo. Se tem o que eu saia, que tu saia, que ele saia, né? Então, ó, que você saia, expressa um desejo. Se é um desejo, isso é modo subjuntivo. Se é modo subjuntivo, qual é a resposta? Igual Ronaldinho Gaúcho. Vou olhar de lá e tocar para o outro. Letra A, caramba. Caráter hipotético do modo verbal. Olha, caráter hipotético do modo verbal, com destaque para a palavra hipotético. É esse tipo de conteúdo que você tem de ver antes de fazer o concurso, qualquer concurso que caia, que seja elaborado pela banca IBFC. Beleza? É assim que cai. Tá massa? Bora mais uma? Tem outra? Tem. Veja a questão número 4. Aí foi letra A. Tem nem para onde correr aqui. Letra A. Veja a questão 4. Questão 4 foi assim, ó. Também banca IBFC.
Concurso da Universidade Federal da Paraíba, cargo assistente em administração. Tem assim, ó, veja. Na passagem, se esse jogo existisse, o valor semântico... Se esse jogo existisse, o valor semântico da oração... Valor semântico é sentido, né? Valor semântico é sentido. O sentido dessa oração é reforçado pela presença de uma forma verbal que indica... Vamos lá. Se esse jogo existisse, em primeiro lugar, tem o se. Se é o quê? É o modalizador. Lembra, né? Quais são os três modalizadores? Ó, estou escrevendo aqui, ó. Zadores do modo subjuntivo. São apenas três. Lembra aí? O que, o se e o quando, caramba. Tem aqui, ó. Verbo existir. Vamos brincar. Que eu exista. Se eu existisse. Quando eu existir. Que eu exista, que é o quê? É presente do subjuntivo. Né? Expressa desejo. Se eu existisse, é pretérito, é o único que cai na prova, é do subjuntivo do passado. Imperfeito do subjuntivo. Como tem o se, é sempre a ideia de condição, né? A ideia de condição barra hipótese. Né? E quando eu existir, isso aqui é o futuro do subjuntivo. Subjuntivo. Que a ideia aqui é a ideia de possibilidade, né? Ideia de possibilidade, mas não é certo, né? Ideia de possibilidade. Beleza? Então, tem uma dica passando aqui embaixo. Lê essa dica aqui embaixo, leia, vá. SSE é a terminação do pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha, o poema de Drummond. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse. A valsa vienense, lembra disso? Isso é Drummond. Ou pode ser Paulo Diniz. E agora, José? A festa acabou, a noite esfriou. Pronto. Se você cantasse, se você gemesse. Pronto. Esse SSE que tá aqui, ó. Se você morresse. Pronto, tá vendo? Esse SSE, olha o que tá passando aí embaixo aí, vá, lê para mim, vá. Esse SSE é a terminação do pretérito imperfeito do subjuntivo. Massa? Eu tô ligado que tem hora que você olha para mim, para a câmera de cima, que é essa daqui, hora você olha para a câmera de baixo, que é do lado de aqui, mostrar uma intimidade. Aqui embaixo, hora você olha para o telão, para uma questão, ora você olha para o que está passando aqui, e essa frase passa de propósito, já que o seu cérebro já está acostumado a ver isso, né? Na CNN, Globo News da vida, né? Assim, pronto. Beleza? Só que aqui o foco é encher você do mesmo conteúdo. Sou eu falando, até a principal falando, e o teu cérebro já acostumado, cara. Você lá, ao que está aqui embaixo, falando a mesma coisa. Aí tu escuta ou tu percebe o mesmo conteúdo 3 vezes. Entendesse? Ainda pega depois o fascículo comentado. Na moral, esse material do professor Jango são muito feios. Não se pode ter autorreferência positiva, né, gente? Não é assim que se faz. Mas que material da porra, não? Focado na banca. Questão 2025, bicho. 2025 do IBFC. Olha só. Facinha. Letra? Diga aí. Questão número 4. Possibilidade em relação ao passado. Né? Mas nem falou possibilidade em relação ao passado. É passado, é o pretérito imperfeito. Né? É o pretérito imperfeito. Tá certo? Que passado é esse, Jambo? É o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá vendo tu por que é importante o que está escrito aqui embaixo? Porque só para definição você poderia ter dúvida.
Mas como você sabe a terminação, que é o SSE, que já falei 6 vezes, e tô falando o tempo inteiro com esse banner passando aqui embaixo, você matou. SSE é pretérito imperfeito, é passado. A dúvida seria A ou poderia ser D, mas ação pontual, se quiser já pode anotar. Ação pontual seria o pretérito perfeito, né? E ação futura, oriundo do passado, é futuro do pretérito, né? Aqui, ó, incerteira sobre um fato do presente. Aqui seria o presente. Sim, a letra A, a resposta, claro. Aí a gente já, ó, põe aqui, não é isso? E chama aqui. Letra B, incerteza sobre o fato presente, é o presente do subjuntivo. Beleza? Anotar é bom, viu? Porque comenta a questão inteira do subjuntivo. Tá aqui vermelhinho, ó. Letra B, uma ação pontual, daqui a pouco veremos, é o pretérito perfeito. Nem se preocupe, daqui a pouco iremos comentar isso tudinho, nem se estresse. Letra D, uma ação futura oriunda do passado. Uma ação futura oriunda do passado é o futuro do pretérito. E dúvida de que tempo? Futuro do pretérito. Gente, isso aqui é indicativo, tá? Vamos ver o indicativo ainda. Vamos ver o indicativo ainda. E a letra E, dúvida acerca de uma ação futura. Aí poderia ser o futuro mesmo, né? O futuro do subjuntivo. O conceito cabe para ele. Tá? Vamos embora. Próxima questão. Número 1. Vamos para 1 agora. Questão 1. 2025 também, hein? Mamãe diz que é perda de tempo esse meu sentimentalismo com as cartas. Terceiro parágrafo do texto. A flexão do verbo em destaque indica uma ação. E aí, meu povo? A, B, C ou D? Eu tenho que tomar água. A, B, C ou D? Eita, mexi aqui sem querer. Eu sei que você está em dúvida entre duas letras, né? Eu sei que a sua dúvida é letra A, realizada de forma relativamente recorrente, vou colocar aqui em negrito, e letra C, desenvolvida apenas no momento da enunciação. Com certeza esse tipo de questão, mamãe diz, eu sei que letra B, passado, você já risca, né? Você risca. E letra D, futura, você risca também. Eu sei disso, que você é ligada. Mas me ajude, vá. Ao C. E como desfazer esse problema? Meu Deus. E agora? E agora? Vejam. Vamos lá. Essa questão, ela fala sobre um outro modo. Qual é outro modo? É o modo indicativo. Tá? É o modo indicativo. Já estamos com 28 minutos. Já passaram 28 minutos. Você já aprendeu vários conceitos. Já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões do IBFC em 28 minutos. Mais teoria. Rapaz, aqui é objetividade misturado com competência. Tá brincando, né? 6 questões do IBFC, mais teoria. Ainda deu tempo de fazer piadinha. Tá vendo? E começamos com Beto Carvalho. É importante dizer isso. A justiça dos homens proíbe a bigamia. Nenhuma mulher pode ter 2 Josés. Nenhum homem tem 2 Marias. Por isso, dente por dente. E aqui escrevendo aqui, ó. Olho por olho. Se tentar me enganar, bota a barba de molho, dente por dente. Ai, malandro. Olha só, comentários. O que é o modo indicativo? O modo indicativo eu escrevi no comecinho.
expressa o fato como certo, real. Eu vou repetir aqui, ó. Mas, Jambo, tu repete muitas vezes. Porque eu quero que você entenda que uma hora que você passe aqui não seja uma hora em vão, seja uma hora que você leve para a prova. Como já disse, todo fascículo eu resolvo como se sua prova fosse domingo agora. Entendeu? Então, com urgência. E, ao mesmo tempo, eu faço como se sua prova fosse daqui a um ano. E você tem que memorizar isso para daqui a um ano. Tá entendendo? Então, vamos embora. O modo indicativo expressa o fato como certo barra real. Beleza? Quanto tempo está aqui embaixo? Ó? Expressa o fato como certo, preciso, real. Possui 6 tempos. Possui 6 tempos. Jambo é muito. Eu vou embora ali. Não. Vai ser rápido. Tá ligado que é rápido? A gente vai ser essa questão de 28 minutos, homem. Mais o modo imperativo, mais o modo subjuntivo. A gente viu 2 modos, mais 6 questões. Agora só falta um modo para finalizar esse fascículo. Entendeu? Possui 6 tempos. Quais são os 6 tempos? Primeiro, é o presente. Ah, Jambo, presente. Presente é fácil. Acontece que o conceito presente expressa o fato. Olha, veja só, letra C. O que é presente? É isso aqui, ó. O presente expressa um fato que ocorre no momento da enunciação. Esse é o definição. Pega a gramática de Hernando Terra, pegue. Pegue. Eu tenho. Cadê a gramática de Terra? Gramática de Hernando Terra. Tem muito de gramática ali. Cadê a de Hernando? Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Não, sem estresse. Não. Acho que é de Hernando Terra que eu coloquei aqui embaixo. É que o conceito de Hernando Terra é esse. Presente. Presente. Expressa a ação ocorrida no momento da fala. Isso segundo Hernando Terra, que é um dos meus queridos. Eu gosto muito dos conceitos de Hernando Terra. Agora, o mesmo Hernando Terra diz o seguinte: o presente do indicativo, anota aí, Juvenil. O presente indicativo também pode expressar, segundo Hernando Terra. Por que tá colocando segundo Hernando Terra, Jambo? É porque o cabo é bom mesmo, entendeu? O cabo é foda. Pô, o cabo é bom pra caramba. Hernando Terra, tipo, educou a maioria desses professores de português que fazem as provas do IBFC, da FGV, da FCC, entendeu? Tudinho estuda pela gramática de Hernando Terra. Sabe? Então é importante citar isso. É o maior, não. O maior tu diz que é Bechara. Eu gosto muito de Bechara, mas prefiro Terra. E outros mais. Ali tem 40, mais de 40, tem 42 gramáticas ali. 42 gramáticas. Desde o Roberto Melo Mesquita, passando por Segala. Segala eu curto muito. Por um monte ali. Mas o foco no seu concurso da Banco BFC é a cara de Hernando Terra. Porque ele é o seguinte, o presente também expressa. Veja só. Aqui. Aspecto. É um aspecto, tá? Aspecto universal. Ou seja, verdade. Aspecto universal, verdade, axioma. Algo atemporal. Não entendi, João. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Qualquer lei científica, diga aí, vá. Me diga aí qualquer lei científica. Pensa aí numa lei da ciência. Qualquer uma. Sei lá. Na natureza. Me ajude. Na natureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pronto. Esse perde e esse cria, tanto esse perde quanto esse cria aqui, indica um aspecto universal. Tá certo? É presente, mas é universal. Bom, é presente, mas é universal. É presente, mas é universal. Outro aspecto. Ó, anota isso aí, Juvenil.
Ó, aspecto de passado. É o que se chama de presente histórico. Anota isso, hein? O que é um presente histórico, poxa? Um presente histórico, eu vou dar um exemplo, fica melhor. Um exemplo fica melhor. Olha o exemplo, tá? Presente histórico. Se eu digo assim, ó. Naquele momento, Dom Pedro ergue o braço e dá o famoso grito. Me diga uma coisa. Ergue e dá. Estão conjugados em que tempo? Estão conjugados. Ergue e dá estão conjugados no presente, mas expressam valor de passado. Porque Dom Pedro não está até agora erguendo o braço. Nem está até agora dando o famoso grito. Tá certo? Já foi. Já foi. Então, isso é um presente histórico. Tá massa? Acabou por aí não, hein? Olha, tá tudo passando aqui embaixo. Eu tô ligado que você vai ler o que tá aqui embaixo. Olha aí. Ainda, pode ter um aspecto que é um aspecto de futuro. É você, pronto, lascou. O presente é tudo. Esse presente só quer ser as não sei o que de Odete. É um ditado que eu só sei a segunda parte. Só quer ser não sei o que de Odete. As calcinhas de Odete só quer ser. Nunca ouvi isso, não. Eu agora fiquei pensando, essa Odete do ditado é Odete Reutemann? Por favor, aceito a aula no comentário, tá? Não é, nunca vi isso, não. Só quer ser as não sei o que de Odete. Tem várias palavras, uma delas é calcinha. Só quer ser a calcinha de Odete. Mas tem um no plural, só quer ser as sei lá o que de Odete. Pronto. É o presente do indicativo. Indica algo no momento que se fala. Eu dou aula, presente. Estou dando aqui. Mas você está vendo isso gravado, esse fascículo, brinde aqui, gravado. De repente, eu estou fazendo isso aqui, você está vendo um ano depois. E aí, é presente? Não é no momento que se fala. Não é tão simples assim, entendeu? Porque eu posso eternizar uma frase. E posso também ter uma projeção. Por exemplo, um aspecto de futuro. Vou logo no exemplo, para encurtar a parada aqui. Ó. Exemplo. Ó. Depois eu passo em tua casa, tá bom? Eu vou passar agora. Não, é depois. Mas olha, eu passo está conjugado no presente, mas tem um aspecto de futuro. Quer outro exemplo? Bora de Milton Nascimento. Bora de Clube da Esquina. Bora de Milton. Ó, amigo é coisa pra se guardar. Eita, pulei tudo aqui, ó. Não é qualquer coisa. É qualquer dia, amigo. Eu volto pra te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente. Ó, qualquer dia, amigo, eu volto. Me diga, eu vou voltar agora? Quando é? É qualquer dia, Jambo. O contexto aqui, ó, assim como depois. Por isso, a língua é viva. Não dá para só decorar o tempo verbal e achar que manda em tudo, né não? Né não? Então, o aspecto aqui é de futuro. Tá massa? E pode cair imperativo também, por aí vai, tá? Volta para a questão aqui, ó. Tá tudo aqui salvo para você, tá bom? Questão 1. Em Mamãe diz que é perda de tempo, esse meu sentimentalismo com as cartas, a flexão do verbo em destaque, indicação. Mamãe diz com uma certa frequência, né? Lê aqui embaixo.
Por gentileza, o presente do indicativo pode expressar fato passado, né, o presente histórico, pode expressar uma verdade científica e, olha, resolvendo a questão 1 agora, estado permanente, que é o presente universal. Mamãe diz, ela diz isso de maneira recorrente, de maneira permanente. Por isso que a resposta é, claro, a letra A de fofo. Fofo, amaciante do azul. Beleza, meu povo? Boa questão, não foi? Não foi boa? Olha a dica aqui embaixo. Olha a dica aqui embaixo. Tem mais, tem mais. A questão 1 foi assim. Olha a questão 14. Danou-se, gente. É muita. É IBFC. Você vai terminar esse encontro aqui dominando o verbo na IBFC. Ou na banca IBFC. Olha a 14. Tem aqui, ó. Tocar instrumento musical na infância deixa a mente mais afiada na velhice. Boa informação, isso é uma matéria, hein? Ao analisar no título do texto o emprego do verbo flexionado no presente do indicativo. Então, tem dois verbos. Ô, Jambo, tem dois verbos, ó, tocar e deixa. Ele falou flexionado. Flexionado no presente só tem um. Qual é? É o deixa. Tá bom? Tocar instrumento musical na infância deixa a mente mais afiada na velhice. Percebe-se que esse verbo conjugado confere ao enunciado letra, e aí? A, B, C ou D? Um caráter de valor atemporal, um caráter de verdade. Falando sobre isso. Verdade, falando sobre isso. Tá escritinho. Tá passando aqui embaixo, ó. Para dizer que não falei das flores. Algo atemporal. Portanto, resposta. Porque esse deixa é algo que vai acontecendo, né? Desde da infância até a fase adulta, né? Tá lá aqui o texto. Tocar instrumento musical na infância deixa a mente mais afiada. É uma verdade científica, ou quase isso, né? Portanto, resposta letra A, de esponja de lã de aço assolando. Tá massa? Pronto. Já vamos tudo já. Não, tem mais questão ainda, povo. Tem mais questão ainda. Veja a questão. Vamos para a questão 3 agora, que agora vamos falar de passado. Para finalizar este fascículo, vamos falar de passado. Tem o fascículo todo comentado. Tá aí, gente? Nem parece, mas a gente resolveu quase tudo. Olha. O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito no primeiro período do texto pode ser explicado por indicar uma ação. Qual ação? Eita, João, eu não sei. Eu não sei. Como é que eu vou saber, João? Tudo bem. Olha só. Para você aprender, tá? Estamos caminhando para o final deste encontro e da melhor maneira possível. Qual é, João? É a seguinte. Veja. Comentários. O modo indicativo possui 3 passados, né? Primeiro, tu tá ligado que a palavra pretérito quer dizer passado, né? Quem nunca, por exemplo, ouviu a expressão ciúme pretérito? O que é um ciúme pretérito? É o ciúme do passado. Quem nunca falou assim? Quem nunca falou assim? Eu tenho um amigo que fala, gente, estou pretérita. O que é estar pretérita? Está passada. Né? É uma fofoca. E que quando a fofoca é pesada, diz, menina, estou pretérita de chapinha Black Decker. Está muito passada, né? Pronto, é isso. O modo indicativo possui 3 passados. Veja. Eu tenho o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito que está passando aí embaixo, né? Mais que perfeito.
Pronto. Jambo, é muito pretérito. Como diferenciar, Jambo, pelo amor de Deus? Não tem jeito. Tem. Já sabe que pretérito quer dizer passado. O que é um passado perfeito? É um passado acabado. Pretérito perfeito é o passado acabado. Concluído. Concluído. Pode dar um exemplo? Eu posso dar um exemplo, claro. Eu amei. Pronto, eu amei. Eu gostei. Eu falei. Eu fiz. Termina em geralmente, né, já? Depende do verbo, pode ser terminar em é. Eu tive. Eu soube que você anda falando, que eu vivo implorando para voltar ao nosso lar, alto lar. Zeca, eu soube. Eu tive. Vai, Cartola! Tive sim. Um grande amor antes do seu, tive sim. Mas vou calar, pois não te quero, amor, te magoar. Ai, 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 ai. Eita, bom demais do Cartola, gente. Tive. Tá bom, não tive. Parar por aí. Eita, acabar essa aula agora, eu vou ver Cartola. Abrir um vinho, tô brincando. Que é isso? É educação, foco aqui, rapaz. Vou ouvir Cartola. Pretérito perfeito é o passado acabado. Mas veja, tudo que está perfeito está acabado. Concordo comigo, não. Drummond diz isso, sabia? Tem um poema de Drummond que ele diz assim: amar o perdido deixa confundir este coração. Nada pode ouvido, ouvido com ela é esquecimento. Nada pode ouvido contra o sem sentido, apelo do não. Aí ele fala, ele diz assim: mas as coisas findas, essas muito mais que lindas, essas ficarão. As coisas findas, as coisas que acabaram, elas são mais lindas porque eu, quando as visito, eu as visito ali naquele quadrado, a parte que eu quero. É por isso que o perfeito pode ser visto como aquilo que é passado. O passado, aquilo que é perfeito. Uma relação do passado é melhor do que a do agora, porque a do passado só lembra o que eu quiser. A coisa boa, por exemplo. E a do de agora pode dar errado. Então, é enganoso isso, né? Então, passado acabado por isso. Ele é perfeito por isso, porque é acabado. O imperfeito, anota isso aí, anota aí, juvenil, é o passado inacabado. Diria mais, hein? O pretérito imperfeito indica um fato como frequente ou habitual no passado. Frequente ou habitual no passado. Os mesmos verbos. Vamos lá. Ó. Oswaldo Montenegro. Eu amava como um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava. Quando o cara diz eu amava, tá falando de maneira o quê? Habitual. Ou então, olha lá. Timaya. E eu, para papapá, gostava tanto de você. Para papapá, gostava tanto de você. Beleza? Eu gostava, eu tinha, eu era. E por aí vai. Tá bom, gente? Não posso me estender, né? Tem que acabar. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. E tem isso, é? Tem. Tem. 48 minutos de gravação. Tem que finalizar em 1 hora isso. Por quê? Porque é minha meta. Então, eu tenho 11 minutos para resolver 5 questões. Será que consigo? Bora ver aqui, ó. Vê. Pretérito imperfeito. Está aqui a definição, está aqui a linha. E o pretérito mais que perfeito é exatamente o que está passando aqui embaixo. O que é que está passando aqui embaixo? Está dizendo que pretérito imperfeito é o passado do passado. E é isso mesmo. Todo mundo tem um passado, né? Tem o passado que a gente conta, né? E o passado que a gente não conta. O passado que a gente não conta é o passado anterior ao passado que a gente conta.
Quando... Mentira, tô falando aqui que as pessoas mentem quando conhecem as outras. É mentira, não é isso que acontece, não. O passado do passado, ele tem uma terminação. A terminação geralmente é... Ui, meu Deus. A terminação é ara, era e ira. Exemplo, amara. Mas é igual a tinha amado, viu? Tanto faz. Bebera. É igual a tinha bebido. Partira. É igual a tinha partido. Isso tudo é o quê? É pretérito mais que perfeito. Está escrito aí embaixo, ó. Pretérito mais perfeito é o passado do passado. Terminação ara, era, ira. Entendeu? Tanto faz. Amara, beber, partir, eu tinha amado, tinha bebido, tinha partido. É porque ninguém fala, né? Amar aquela mulher como se nunca houvera. Ninguém fala assim. Fala como eu tinha amado. Ninguém fala bebeira. Bebeira por toda a noite. Quem fala bebeira ainda tá bebo, não é? Tinha bebido. Não é isso? Então, bora para a questão 3. Ó. A passagem por Budapeste se dissipara. Acabou-se. Não tem jeito, ó. Dissipar, ó. Ara, ira, ira. É ou não é? O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito, ele ainda falou que é mais perfeito. Indica passado não acabado, não o quê? Ajuda aí. Uma ação passada, anterior também passada. Portanto, resposta é... Opa. Resposta só pode ser a letra E. E está passando aqui embaixo. Pretérito mais perfeito é o passado do passado. É o passado do passado. Beleza? Bora nessa? Bora nessa? Ó, tem mais duas aqui, ó, depois dessa questão aqui, ó. Questão 4 já foi. Para finalizar, ó. 5 já foi. Já foi tudo, foi. Deixa eu ver aqui. Questão 6. A 6 não foi não, hein? Ó, mas a Vila da Mata deve ser um segredo. Ocorre uma locução verbal. Jambo, locução verbal contém dois verbos para dizer o que um só pode dizer, né? É, por aí. E cada locução verbal deve ser. Deve ser. Algumas informações importantes sobre a locução verbal. A locução verbal, o primeiro verbo, ó, anota aí. Locução verbal é formada por um verbo chamado de auxiliar, mais um outro verbo chamado de principal. Aí você, quem manda é o principal. Esse é o grande erro. Depende do que seja. Depende do que seja. Se for uma questão, por exemplo, de regência, quem manda é o principal. A gente erra muito, por exemplo, construção como aonde você vai estudar. Quem vai, mas o principal é quem manda, quem estuda em. Então não é aonde vai estudar, é onde vai estudar. Entendeu? Mas isso é regência, é outro. Tem um fascículo 5 é sobre esse assunto, tá? Fazendo a propaganda. Olha aí, rapidinho. Estamos na questão 6. Aproveitando, povo, ó. Fascículos do IBFC. Quem quiser, tá? Dá um toque, tá certo? Fascículos estão massa. Eu não vendo as aulas, não vendo a aula minha. A aula é brinde. Eu vendo os fascículos, tá? O fascículo tá muito bom, tá bom para um cacete esse aqui, ó. Questão pra caramba. Tá? Muita questão. Olha, 22 questões desse fascículo. Vem com gabarito também, claro. Ó, o gabarito aí, gente. Vem com as diquinhas. Vem com a teoria. Olha aí. No final, ó, você pode que diz quem é eu. É eu. Mas já por que tu bota assim, doutor em linguística em negrito? Porque, pô, foi 4 anos me lascando, tá ligado? Aí tem que dizer quem eu sou, tem que dizer que é doutor em negrito mesmo. Porque, poxa,
E eu não pedi afastamento. Então, foram 4 anos. Entendeu? É isso aí. Então, aqui, ó, tem aqui meu Instagram, isso aqui, ó. Olha, lá no Instagram, vai lá, manda uma mensagem, Jamba, eu quero os fascículos. Ou manda um zap aí, Jamba, eu quero os fascículos. Aí eu te mando o fascículo, na verdade, eu mando o PDF e de brinde ainda dou acesso à plataforma. É uma plataforma com milhares de questões e outras cositas más. A plataforma Questão Prevista. Tá certo? Mas a aula é brinde, a aula é de graça. Portanto, até tá no YouTube para quem quiser ver, né? Mas o fascículo não, o fascículo é Lei 8.112, propriedade intelectual. Tá certo? Foi eu que fiz. Tá bom? Já que fiz a propaganda, vamos lá para cá. Questão número 6. Locução verbal, auxiliar mais o principal. Tudo isso que eu falei que regência a gente vê em outro assunto, né? Em regência a gente vê a questão do principal mandando. Mas em locução verbal, em concordância, quem manda é auxiliar, tá? Na concordância, por exemplo, quem manda é o verbo auxiliar. Na regência, quem manda é o principal. Tá bom? Para você ficar com quem é que manda e quem depende do assunto, caramba. Na aula de hoje, neste fascículo, a gente, por alguma razão, essa questão toca em concordância. Tá certo? Aí vai ficar aqui auxiliar. Bora na questão? Vila da Mata deve ser. Aí tem lá, ó. Vila da Mata deve ser. Aí tem assim, ó. Questão letra A. O verbo auxiliar exprime a noção de desejo. Não, deve ser não é desejo, né? Deve ser é desejo. Deve é ordem. B. O verbo auxiliar está flexionado no modo indicativo. Tá. Qual é o verbo que é auxiliar? Deve. Eu devo, tu deves, ele ou ela? Deve. Então, se é ele ou ela deve, está flexionado no modo indicativo. É isso. É a resposta. Beleza? Facinha, facinha. Tem mais uma questão de... Aí a letra C diz: o verbo principal concorda. O verbo principal não concorda em número e pessoa. Tá? Não concorda. O principal poderia estar no plural. Não poderia estar no plural. Tá? Só vai aparecer. Tá bom? Então deve ser, não. A questão foi fácil, beleza? A questão 9 também é de regência. Eu volto para 8. Tô ligado na 8. Olha a 9, olha a 9. A 9. Poderemos garantir. Olha, locução verbal. Poderemos garantir. Quem é auxiliar? É poderemos, né? Poderemos garantir. Se é poderemos garantir, letra A, o verbo principal exprime flexão de tempo e modo. O principal não. O principal está no infinitivo, caramba. O principal está no infinitivo. Letra B. O auxiliar apresenta marca de pessoalidade, claro. É o nós poderemos, obviamente. Resposta, letra B. E para a gente ser feliz, eu me despido de vocês com conteúdo massa. Olha o que a gente verá agora nas próximas questões. Questão 8. Fala do pretérito perfeito. Aí eu vou aproveitar aqui, ó. Ó, pretérito perfeito. O pretérito perfeito, olha o que está passando aqui embaixo. Ó. Leia aqui embaixo, vá. O que é que está passando aqui embaixo? O pretérito perfeito, que é aquilo que a gente já escreveu, indica o passado concluído. Ó. Olha, concurso TRF, ó. Para quem faz TJ, por exemplo, né? É tribunal, né? A sequência de verbos flexionados no pretérito perfeito, tá aqui, ó, pretérito perfeito, contribui para o caráter narrativo do texto. Narrativo do texto. Indicações que, letra A, ocorreram em um momento pontual do passado. Exatamente. É o famoso
Passado acabado. Passado concluído. Esse é o conceito. Sem medo de ser feliz. Resposta, questão number 8. Number 8 foi ótimo, né? 8, letra A, de fofo, amaciante, do azul. Banqueiro, você gosta muito de letra A em verbo, né? É coincidência, não é nessa onda, não. Tá bom? E para finalizar, meu povo, olha a 12. Só falta a 12 e a 13. O texto 2 pertence à tipologia narrativa e faz uso de verbos para marcar a passagem do tempo. Desse modo, o emprego do pretérito... Lembra que é imperfeito? É o passado inacabado. Leia aqui embaixo. Pretérito imperfeito expressa um fato como constante ou habitual no passado, né? E eu gostava tanto de você, eu amava, né? Não amo mais. Quem desgostava, não gosto mais. Quem canta? Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Quem canta isso não gosta mais, né? Eu gostava de você, eu amava. Beleza? Fato como constante ou habitual. Isso é pretérito imperfeito. Então, você marcaria o quê? Futura, não, passada, que se prolonga no tempo. Ou seja, habitual no passado. Questão número 12. Habitual no passado. Letra C de amaciante comfort. Beleza, meu povo? Foi um prazer estar com vocês. E eu me despeço resolvendo a questão 13, que diz assim, ó. Ao longo do texto, deve ser, tudo deve ser. É recorrente. Lembrando que na plataforma tem mais de 1000 questões de BFC, viu? De português. Geral, na verdade, geral. O BFC tem umas 200. Mas, no geral, tem mais de 1000 de português. Para ficar brincando até pelo celular, assim, ó. O fascículo PDF dá o brinde da plataforma. Questão prevista. É um negócio absurdo. Se tiver material melhor por aí, você me diz. Ainda está vendendo pela Amazon também o PDF, hein? Ó, ao longo do texto, recorrente o emprego do verbos flexionado no pretérito imperfeito. Vem, BFC. Vem quente que eu vou fervendo. Quem viu esse fascículo 1? Responde a questão facinha, facinha. Porque a questão 13 só pode ter como resposta pretérito imperfeito. Ações que revela. Ações que, diga aí, vá. Letra A. Se limitam a uma única ocorrência? Não. Isso aqui é pretérito o quê? Perfeito. Marcadas pela incompletude? Não. Ocorrerão... Incompleto, nada a ver. Ocorrerão no futuro? Não. Elas se repetem sendo apresentadas como rotineiras, frequentes ou habituais. Questão número 13, resposta letra D de jeans. Eu adoro falar isso. Letra D de jeans. Aí, meu povo, foi massa? Gostaram? Fascículo 1. E tá aqui embaixo o conceito aqui, ó. Fascículo 1, português para o UFC. Professor Jambo, prazer passar essa 1 horinha com vocês. Até o fascículo 2. Quem quiser, vai lá no contato e tá tudo certo. Valeu, meu povo.